Miguel entrou aí. Vocês estão vendo aí minha tela? Sim. Sim, professor. Aí isso aqui foi a última coisa que a gente comentou, correto? Qual era o conceito? Correto. Isso, qual era o conceito de verticilo floral? Qual era o conceito? Aí, me lembra aí, galera. Peraí, só um pouquinho, deixa eu só pegar um negócio aqui para facilitar aqui a apresentação. Peraí. Para pessoal, quem está com o caderno aí, vê o que é esse troço aí de verticilo floral que eu não lembro não. Não vamos decepcionar. Nossa, eu acho que eu lembro que é o conjunto de alguma coisa. Sei lá, né? Eu lembrava que tinha a ver com as pétalas desse negócio assim, né? Ah, não sei, vou decepcionar hoje. Então vamos lá. Alguém me lembra aí o conceito de verticilo floral, pessoal? Ai, professor, não tô lembrando, não. É alguma coisa a ver com o cálice? Sei lá. O cálice é um exemplo de verticilo floral. Que é o conjunto de alguma coisa, né, não? Isso, de alguma coisa. Que coisa? Ninguém vai lembrar não, gente? Isso mesmo? Eu acho que é conjunto de pétalas, sépalas, alguma coisa. Isso aí. Então, quando a gente fala de verticilos florais, a gente está falando no conjunto de peças florais, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de cálice, o cálice ele é um conjunto de sépalas, é o conjunto de sépalas que forma a flor. Quando a gente fala de corola, é o conjunto de pétalas. O androceu, o conjunto de estames. E o gineceu, o conjunto de carpelos, né? Opa, inverti aqui. Beleza? Então, assim, só para a gente dar essa relembrada, os verticilos florais, eles estão... Os verticilos florais, eles estão representados aqui, ó. Aqui você está vendo a corola, né? Que é o verticilo floral formado pelas pétalas. Então, tá aqui. Pétalas. O cálice, que é o verticilo floral formado pelas sépalas. Os estames no conjunto formam um outro verticilo, que é chamado de androceu. E o pistilo, ou carpelo, forma um outro, que é chamado de gineceu. Então, está aqui os 4 verticilos florais que formam a presença nas flores, né? Vocês estão lembrados do que a gente chamou de tépala? Qual é o conceito de tépala? Alguém se recorda? Aquelas folhas modificadas. Tépala é o nome que eu dou para sépalas e as pétalas, quando elas são parecidas. Estão lembrados que tem aquelas flores que têm pétalas e sépalas que são bem parecidas? Então, quando você tem numa flor pétalas e sépalas bem parecidas, você chama, em vez de chamar de pétala e sépala, você chama de tudo de tépala. E o conjunto formado por essas tépalas, nós vamos chamar de perigônio. Beleza? Flores heteroclamídeas é quando você tem pétala diferente de sépala
E homoclamídia quando você tem as pétalas muito parecidas com as sépalas, que é o caso das sépalas, né, que eu acabei de falar. E os diagramas florais são esses esquemas que vocês estão vendo aqui. Isso aqui são diagramas florais. Eu até chamei a atenção de vocês para esse desenho aqui, ó. Isso aqui eu tirei de uma prova. Então, na verdade, o que o cara queria era que você reconhecesse o grupo de planta, né, o grupo da planta, pelo diagrama. Tá? A questão cobrava isso dos candidatos. Beleza? Só para dar uma relembrada aí, tá? E aí, galera, a gente vem para a parte da reprodução. A reprodução de angiosperma, tudo bem até aqui? Pode seguir, normal? Pode sim. Beleza, então olha só. A reprodução de angiosperma, a reprodução é igual de qualquer planta, né? A regra básica é aquela que a gente já viu, né? Vou botar aqui do lado. Como é que é um ciclo de qualquer planta, né? Você tem o esporófito. O esporófito é sempre a geração diploide. Esse esporófito, ele vai por meio de meiose, vai gerar esporos. Se o esporófito é 2N e o esporo foi gerado por meiose, qual é o número cromossômico do esporo? 2N ou N? Isso. Então vai haver uma redução, né? Os esporos serão N. Cada esporo, por sua vez, vai dar origem a um novo indivíduo. Lembrando que esporo é uma forma de reprodução assexuada, então o indivíduo vai apresentar o mesmo número cromossômico do esporo, né? Então eu formei o gametófito, cada esporo forma um gametófito, então o gametófito é N. Esse gametófito, por sua vez, ele vai produzir gametas, então tá aqui. Ele pode ter produzido gametas por meiose, pessoal? Existe meio N? Não, né? Não. Então, ele produziu gameta por mitose, então manteve o número cromossômico, tá? Não existe meio N, né? É importante lembrar isso. Os gametas, por sua vez, eles precisam se juntar para formar um novo indivíduo. Então, eu vou juntar um gameta masculino com um gameta feminino, vou formar um zigoto. Ora, se eu juntei dois gametas, óbvio que o zigoto vai ser 2N, né? O gameta vai ser 2N e o indivíduo 2N sempre é o esporófito. Então, ele vai crescer aqui, ó, e vai dar origem a um novo indivíduo fechando o ciclo. Esse é o padrão de reprodução de qualquer planta, tá? Qualquer planta tem esse padrão. O que diferencia são as particularidades, mas o padrão é sempre o mesmo, tá? Então, beleza, vamos olhar esse ciclo. Esse ciclo está simplificado, tá? Então, a gente vai ver como que ele ocorre de maneira mais geral, beleza? E se for o caso, a gente especifica. Então, eu tenho aqui, ó, eu estou representando quem aqui, ó, o Ezinho 2N. Então, eu estou representando uma geração que é a geração dominante, né? A geração duradoura, que é o esporófito. Sempre, sempre, não tem exceção, sempre o esporófito é o cara 2N, certo? E aqui a gente está vendo a flor que esse cara produziu, beleza? Com as estruturas reprodutivas aqui, ó. Então a gente está vendo aqui o carpelo, que corresponde à parte feminina, e a gente está vendo aqui, ó, o estame, que corresponde à parte masculina. Pessoal, na hora que eu escrevo, eu estou falando e escrevendo, está dando um delay muito grande ou está simultâneo? Tá simultâneo. Simultâneo? Que bom. Bom, então eu destaquei essa região aqui, ó. Essa região aqui do estame, que é chamada de antera. Beleza? A antera, galera, é um local. Lembra assim, ó, lembra que a gente está falando de esporófito, certo?
Se eu estou falando de um esporófito, ele tem que se reproduzir por meio de quê? Esporas? Esporos. Nossa. Então, a antera, na verdade, ela é um esporângio. Ele é um órgão produtor de esporos. Beleza? Ele é um órgão produtor de esporos aqui. Só que aí tem um detalhe. Esses esporos, aí eu vou dar uma especificada um pouquinho, tá? Esses esporos, eles são chamados de micrósporos. Beleza? Eles são chamados de micrósporos. Então tá aqui a meiose, né? Rolou a meiose produziu os micrósporos, mas esses micrósporos, eles vão se diferenciar. Então esses micrósporos, eles vão se modificar. Eu vou botar aqui, ó, esses micrósporos. Se é esporo, tem que ser N, né? Eles vão se modificar virando os grãos de pólen. Então, o grão de pólen, ele nada mais é do que um esporo modificado. Um tipo de esporo modificado. Beleza? E esse pólen, para que a reprodução siga, ele tem que ser transportado dessa flor para outra flor. Né? Processo que nós chamamos de polinização. Beleza? E aí eu também falei para vocês que essa polinização, ela pode ser feita por animais, pode ser feita pelo vento. E aí você sempre vai usar, nesse caso aqui, ó, o sufixo filia, para falar do tipo de polinização. Se a polinização é feita pelo vento, como é que eu chamo? Hemofilia? Anemofilia. Se ela é feita por animais, eu vou chamá-la de zoofilia. Ou então eu vou especificando, né? Ela é feita por insetos. Aí eu vou chamar de entomofilia. Ela é feita por morcegos. Aí eu vou chamar de quirópterofilia. Ela é feita por aves. Aí eu vou chamar de ornitofilia. E por aí vai. Beleza? Eu posso ir especificando assim. O mesmo raciocínio, ele vale para a região do ovário, que é essa região aqui, ó. Dentro do ovário, a gente vai encontrar o óvulo, beleza? E o que é esse óvulo? Esse óvulo, na verdade, ele é um esporo modificado também, tá? Então, nessa região do carpelo, que é a parte feminina, vai sofrer meiose e ela vai dar origem a um tipo de esporo. Peraí, gente, deixa eu botar aqui. Vai dar origem a um tipo de esporo chamado de macrósporo. Então, reparem, a mesma planta ela está produzindo dois esporos diferentes. O micrósporo, que formou o pólen, e o macrósporo, que vai dar origem ao óvulo. Então, o óvulo, o que ele é? Ele é um macrósporo modificado, que deu origem a uma coisa diferente, né? Por exemplo, não ia fazer sentido a planta produzir o mesmo tipo de esporo, sendo que esse esporo geraria pólen e óvulos, coisas bem diferentes, né? Então, são dois esporos diferentes, dando origem a coisas diferentes, tá legal? Dentro desse... Tudo bem até aqui, pessoal, ou não? Tudo bem. Beleza. Dentro desse... Aqui, peraí. Dentro desse esporo, vou botar aqui, que é o macrósporo, né? Que vai dar origem ao óvulo, a gente vai encontrar 8 núcleos. Desses 8 núcleos, esses 3 aqui são os mais importantes. A oosfera, que é o gameta feminino, e esses são dois, tá? Dá para ver no desenho aí? São 2 núcleos polares. Ok? Aí todos são núcleos haploides, tá certo? Aí vocês estão vendo aqui, ó, tem mais
um núcleo aqui, que eu não dei nome, a gente chama de sinérgida, esses dois se chamam de sinérgida, e esses três que estão aqui embaixo, a gente chama de antípoda. Mas esses, eu não vou me preocupar com os nomes, porque quem eu preciso me preocupar é quem o nome está aparecendo, que é a osfera e os dois núcleos polares. Beleza. Rolou a polinização, o grão de pólen chegou aqui no carpelo e começou a formar o tubo polínico. Beleza? Dentro do tubo polínico, haverá a formação dos gametas masculinos, ó, que são esses dois que vocês estão vendo aqui que eu estou circulando. Gameta masculino aqui no tubo polínico, ele é chamado de núcleo. Ele é chamado de núcleo, são dois, tá? Vou botar um Szinho aqui. Vamos chamar de núcleos espermáticos. Então, só para relembrar, quando você tem tubo polínico, você não precisa mais de gameta com flagelo, né? Porque a fecundação não depende mais de água. E esses núcleos polares, eles são, como são gametas, né? Eles são haploides, assim como a osfera. E aí, galera, vai vir uma parada bem importante, que é uma exclusividade de angiosperma. Em angiosperma acontece uma dupla fecundação. E essa dupla fecundação, galera, é exclusivo de angiosperma, ninguém mais faz. Então, às vezes, a questão já vai falando assim, ó, na plantinha tal rolou uma dupla fecundação, blá, 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 blá. Aí você já sabe que a gente está falando de uma angiosperma, beleza? Que dupla fecundação é essa? Ora, o primeiro, são dois núcleos espermáticos, né? O primeiro núcleo espermático, vamos botar ele aqui, que é um gameta masculino, portanto é N, ele vai fecundar o gameta feminino, que é a osfera, que também é um núcleo N. Beleza? Quando esse gameta, o núcleo espermático, fecunda a osfera, ele vai dar origem a quem, pessoal? Ele vai dar origem ao zigoto. Se os dois núcleos são N, obviamente, o zigoto vai ser 2N. Fez sentido para vocês? Fez. Fez? Vocês estão prestando atenção a mim, gente? Vocês estão viajando aí? Sim, a gente tá prestando. Pelo menos eu tô prestando atenção. Beleza. E aí, o segundo núcleo espermático, que também é uma célula N, beleza? Ele vai fecundar os dois núcleos polares, sendo que cada núcleo polar também é haploide. Então tá aqui, botei o primeiro, botei o segundo. E aí, se o segundo núcleo espermático vai fecundar os dois núcleos polares, a estrutura formada vai ser de 2N também? Vai, galera? Seria 3N, não? Seria 3N. Então, eu vou formar uma estrutura 3N que a gente vai chamar de endosperma. Então, o endosperma das angiospermas é triploide, que também é uma característica exclusiva. Então, ó, chamando a atenção aqui para isso, vou botar aqui, chamando a atenção aqui para isso, ó, características exclusivas de angiosperma, ó, dupla fecundação é exclusivo e um endosperma triploide também é uma característica exclusiva, tá? Também é uma característica exclusiva. Ô, N, Ei, aí esse zigoto seria, então, a plantinha lá dentro, né, o zigoto, e o endosperma seria aquele reserva? isso. O endosperma é uma reserva energética, né? Disponibilizada para o embrião. Ele vai utilizar enquanto estiver na fase de dormência da semente ou durante a própria germinação.
Então, beleza. Tudo bem que eu falei? Tudo bem. Então, ó, o meu embrião tá aqui, o embrião 2N, beleza? E o seu material de reserva, que eu estou mostrando aqui dentro em amarelo, que é o endosperma. Que é o endosperma. Pronto, o óvulo está fecundado. Então, agora, se o óvulo está fecundado, o óvulo, né, o que era o óvulo, lembrando que o óvulo não é o gameta, certo? O gameta é a esfera. O óvulo deu origem à semente. Beleza? Dentro do ovário lá. E o ovário, por sua vez, ele vai virar, ele vai crescer. É a angiosperma que a gente está falando, né? Então, a angiosperma tem fruto. O ovário vai crescer e vai dar origem ao fruto. Para que serve um fruto? Ora, o fruto serve para proteger semente? Não. O fruto serve para dispersar a semente. Beleza? É, né, que o bichinho vai comer aí, ele vai... Isso, por exemplo, né? Isso, por exemplo. E a dispersão, a gente vai usar o sufixo coria. Então, igual falou, Melissa, o animal vai comer o fruto, certo? E vai carregar a semente com ele. Então, a gente está falando de um fenômeno de zoocoria. Mas aí a gente está falando do coco, né? Poderia. Aí seria hidrocoria. Poderia ser o dente de leão, aí seria anemocoria. Então, sempre que a gente falar de semente, de dispersão de semente, eu vou usar o sufixo coria, ao invés do sufixo filia, porque o sufixo filia é para polinização. Beleza? Beleza. Bom, uma vez então que a semente foi dispersa, e aí a gente até discutiu isso em outro momento. Por que é importante que para a planta, né, que a semente seja dispersa, seja levada para longe da planta mãe? Isso é importante porque quanto mais longe da planta mãe ela cair, maiores são suas chances de sobrevivência de chegar à vida adulta, tá? Então, uma vez que a semente encontrou aí condições ideais, ela se quebra a dormência e o embrião começa a crescer, dando origem a um jovem esporófito. Sempre o indivíduo diploide é o esporófito, correto? E você fecha o ciclo. Conseguimos acompanhar? Então, vou repetir. O esporófito produziu 2 esporos, um micrósporo e um macrósporo. O micrósporo vira o pólen, o macrósporo vira o óvulo. O pólen é transportado, né, até o carpelo, que é a parte feminina. Ele forma um tubo polínico que torna a fecundação independente da água, beleza? Forma-se 2 gametas masculinos dentro do tubo polínico. Ora, pessoal, se eu estou formando 2 gametas dentro do tubo polínico, qual é o papel dentro do ciclo vegetal do tubo polínico, pessoal? Quem é o tubo polínico na reprodução de angiosperma? E gimnosperma também tem, né? Ele é o gametófito. Ele é uma geração. Ele é a geração N. Então, reparem que o gametófito, o indivíduo, ele não é uma planta mesmo. Ele é um conjuntinho de células apenas, tá? E dentro do óvulo ocorreu a formação da osfera, que é o gameta feminino. Então, nesse caso aqui, a gente está falando gametófito masculino. E no caso do óvulo aqui, a gente está falando também do gametófito. Quem produz gameta é o gametófito. Então tá aqui, só que é o gametófito, nesse caso, feminino. Então ele também não é uma planta, é só um agrupamentozinho de células. Tranquilo?
Ocorreu a fecundação deu origem, então ocorreu a dupla fecundação, né, que é uma característica de angiosperma. Ocorreu a formação do zigoto do endosperma, triploide, o óvulo dá origem à semente, o ovário dá origem ao fruto, a semente é transportada para longe pelo fruto, né, para mais longe possível, e aí você tem a semente germinando e o ciclo sendo fechado. Perguntas até aqui? Não. Beleza. Então, quando você pega uma semente, vamos botar assim, vamos pensar aí nas nozes. Quando você come uma noz, você come o fruto? Não. Eu não como, Não. Porque o fruto, ele é um fruto seco. Lembra que a gente quebra a noz? O que a gente está quebrando é o fruto. Aí você vai o que está dentro. O que está dentro é a semente. E o que tem de nutritivo ali para a gente na semente? Justamente o endosperma, que é uma reserva energética. Beleza? Pode seguir? pode. Eu nem como nozes, mas agora eu fiquei surpresa. Não entendi. Eu não como nozes, só que eu fiquei surpresa, não sabia que era particular do fruto, não. Então, outra coisa, por exemplo, assim, quando você come um feijão, você está comendo a semente, certo? Sim. Então, ali tem o embrião, ali tem o endosperma. Então, o que tem de nutritivo é o endosperma, é a reserva do embrionário que está ali, certo? E por aí vai. Os grãos têm sempre essa mesma lógica, tá? Entendi. Beleza. E aqui, galera, eu estou mostrando para vocês duas sementes, né? Já para a gente discutir um pouquinho aí os dois grupos de angiospermas. A gente divide as angiospermas em dicotiledôneas e em monocotiledôneas. Eu já cheguei a discutir isso com vocês? Já. Já, né? Já tinha falado alguma coisa já. Beleza, então olha só. Quando eu pego a semente do feijão, olha, você tem aquela casquinha preta, mais externa, que a gente chama de tegumento, que é a casca, né? Tegumento, o nome dessa casquinha. Aí quando você tira o tegumento, você vê claramente que o feijão ele tem duas metades semi-separadas. Cada metade dessa corresponde a um cotilédone. E o que é um cotilédone? Um cotilédone é uma folha embrionária, né? Então é uma folha do embriãozinho que está lá dentro. É uma folha embrionária modificada. Modificada para alimentar o embrião até ele se tornar uma planta capaz de fazer a fotossíntese. Nesse caso da dicotiledônea, o endosperma ele fica dentro, ele é armazenado dentro do cotilédone. Então, o que eu tenho aqui dentro é o endosperma, tá? E você consegue ver o embriãozinho com as suas partes básicas. Então, você tem ali o primórdio foliar ou broto, né? Dá até para ver olho nu isso aqui. É mais comum a gente usar o termo primórdio foliar, tá? Primórdio foliar. Você tem o caulículo, que não está representando aqui, mas estaria na região central aqui do embrião. E você teria a radícula, que é o primórdio da raiz, né? Que é o iniciozinho da raiz. Então, as dicotiledôneas, elas, com esse nome, elas vão apresentar dois cotilédones. Na monocotiledônea, o nome também é sugestivo, né? Ele vai apresentar um cotilédone só. E aqui é importante perceber o seguinte: enquanto na dicotiledônea o endosperma está dentro do cotilédone, na monocotiledônea não, ele está do lado de fora. Tá vendo aqui, ó? Ele está fora do cotilédone, ó. E também é comum a gente chamar isso aqui de albúmen. É comum a gente chamar o endosperma de monocotiledônea de albúmen. Então, às vezes você vai falar assim, a planta é albuminada. Ele só está falando da posição do endosperma ali que está fora do embrião. Então, nesse caso da monocotiledônea,
O cotilédone, ele só serve para transferir a comida para o embrião, né? Então, ele pega a reserva que está aqui, passa por ele e transfere para o embrião. Aqui, não. Aqui, o embrião já guarda o endosperma dentro dele mesmo. O cotilédone é dele, né? Por exemplo, quando você vai comer uma pipoca, que você estoura o milho, aquela parte branca que a gente vai comer na pipoca é justamente quem? É justamente o albúmen, o endosperma. Ok? Dúvidas em relação a isso? Como é que a gente diferencia? Qual é o jeito mais fácil de diferenciar uma monocotiledônea de uma dicotiledônea? Não sei, abrir ele? Não, olhando para a planta, A monocotiledônea, ela tem cara de mato. Olha só. Por exemplo, cana-de-açúcar tem cara de mato? Acho que não. Não. Não tem? Não, peraí. Depende do tipo de mato. Se for o mato do século XVIII, tem, mas... Gente, pensa num canavial. Pensa num canavial. Não parece um matagal, não? Ah, tá. Matagal, todas juntinhas, tá? Tá. Eu pesquisei, tem cara de mato, sim. É porque pra mim cana-de-açúcar é só aquele tronquinho, assim. Não, tô falando da planta inteira, né? Planta inteira. Pensa na folha lá. Pensa na folha do... Pensa na folha da cana-de-açúcar. É uma folha de mato. Milho. O pé de milho tem cara de mato? Pé de milho tem naqueles filmes lá americanos que entra lá nas plantações de milho. Isso aí. Então, a cana o pé de cana, né? É uma monocotiledônea. O pé de milho é uma monocotiledônea. A grama é uma monocotiledônea. Pode passar. Beleza, galera? Então, o jeito mais fácil é ver essa questão, ó. Quando a folha, ela tem várias maneiras, né? Essa aí é uma delas só. Quando a folha tem as nervuras paralelas, assim, ó, que é típico de gramínea, né? Isso aqui é monocotiledônea. A folha da dicotiledônea tem as nervuras foliares reticuladas, assim, ó. Beleza? Então, é o jeito mais fácil aí de ver é pela folha. Tem outras maneiras, tá? Pelas nervuras, né? Pelas nervuras das folhas. Tem outros jeitos, mas esses são os mais fáceis. Beleza? Agora eu vou ter que... Nossa, eu tô vendo como que Peraí, galera. Tem alguém... Quando tem um aí que abre o microfone, dá uma microfonia danada aqui. É porque o microfone da Melissa, ele dá Eu acho que é ventilador, né? Não. Melhorou agora? É o meu ventilador também? Não, tá dando ainda. Ah, que saco. Fala aí, Luiz, o que você ia falar? Não, é porque eu pesquisei plantação de feijão, sabia? Nossa, eu não fazia ideia que era assim. Você nunca tinha visto um pé de feijão? Não. Pô, tipo você não teve aquela infância feliz onde a tia da segunda série manda você plantar o algodão? O algodão. Já fiz, Só que eu acho que a gente não foi até o final, não, professor. A gente começou e aí depois não foi até o final, sabe? Da história. Aí... Então lá plantava cebolinha. Mas já era no quarto ano que eu fui fazer isso. Entendi. Beleza, então. Tá, eu ia perguntar, agora foi, não tá? O microfone tá ok? Tá bom, tá ok, pode falar. É porque eu tirei o fone. A folha, você falou que a nervura das eudicotiledôneas, elas são pode... Olha, peraí, Melissa, olha só. Não precisa falar o eu na frente, não, tá? Pode cortar, você pode falar só dicotiledônea ou monocotiledônea. Ah, tá, porque isso é muito complicado, trava a língua toda.
É porque eu não ouvi o tipo de nervura que você falou que ela é. Você falou que as nervuras da mono são paralelas, assim, né? Isso. A nervura da dicotiledônia, ela é reticulada. Reticulada quer dizer em forma de rede. Porque a nervura é assim, ó. Aí tem aquelas maiores e das maiores partem menores também. Não é assim? Ah, sim, sim. Uhum. Então é em forma de rede. Beleza? No caso das monocotiledôneas, nós falamos que as nervuras, elas são paralelinérvias. As nervuras são paralelas entre si. Beleza? Beleza, obrigada. Alguma pergunta mais? Então, vou seguindo, hein? Ok. E aqui, galera, uma outra forma de diferenciar também é pelo tipo de germinação, tá? Então, por exemplo, assim, ó, vamos olhar essa planta aqui de cima. A planta de cima é uma mono ou uma dicotiledônia? A planta da figura A é uma mono ou dicotiledônia? Dico. É. Isso. É o feijão, né? A gente está representando o feijão. 2 cotiledos e tal. Repare o seguinte, ó. Quando o embrião germina, repara que o cotilédone, ele fica fora do solo, tá vendo? Ele cresce junto com a planta, ele vai sendo consumido, ele vai murchando e depois de um tempo ele cai. Mas ele está tá na parte aérea, está fora do solo. Quando você olha para a planta de baixo, que é o milho, o cotilédone, ele permanece debaixo do solo, tá vendo? Ele é uma diferença aí. Aí, nesse caso, a gente fala o seguinte, a gente fala que a germinação das dicotiledôneas, ela é uma germinação epígia. Epígia. Né? O que é gel? Gel é terra, epi é acima. Né? Então, o cotilédone, ele fica acima da superfície. Já no caso da monocotiledônia, a gente tem uma germinação do tipo hipógea. Beleza? Hipógea. Alguém já pensou em fazer medicina na MScan aqui? Já passou pela cabeça? Não, mas... Não. É uma possibilidade. De ninguém? Não. Então, por exemplo, já numa prova da MScan, ele já cobrou qual era o tipo de germinação, que era para você responder hipógea e hipógea, e falar de quem era quem. Tá? Isso já caiu na prova da MScan, por exemplo, tá bom? Então, vou botar aqui. Germinação epígea é típica de dicotiledônia. Germinação hipógea é típica de monocotiledônia. Beleza? Aqui só mostrando, né, reforçando a ideia lá das estruturas reprodutoras de angiosperma, já falamos sobre isso. E nós já sabemos que é o ovário que dá origem ao fruto, né? Então, beleza, a gente já sabe disso. Só que aí, como eu comentei com vocês, existem aqueles pseudofrutos, tá? O que é um pseudofruto, gente? Nós chamamos de pseudofruto aquele fruto que tem a sua origem fora do padrão do padrão correto, né? No caso. Espera só para eu ligar o ar-condicionado aqui, galera. Peraí. Então, vamos lá. Alguém lembra para mim qual é a origem do fruto? De onde que o fruto vem? De onde se forma um fruto na planta? Do ovário.
do ovário. Então, ó, qual é o conceito? Qual é o conceito? Aqui. Você tem que ver se tem pilha lá para tocar para mim. Funciona. Beleza? Olha só. Deixa eu pegar aqui, peraí. Ó, conceito de fruto. Opa. Ó, conceito de fruto, tá? Fruto é a estrutura que tem a sua origem. Qual é a origem do fruto? Um ovário de uma flor. Beleza? Então, para ser um fruto, tem que ter a sua origem em um ovário de uma única flor. Qualquer coisa diferente disso é classificada pseudofruto. Tá certo? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Aí nós temos diferentes tipos de pseudofrutos, né? Aí vou pegar aqui, ó. Nós temos o pseudofruto simples. Qual é a definição do pseudofruto simples? É aquele que se forma a partir de uma estrutura da flor que não é o ovário. Beleza? Então, por exemplo, assim, o caju e a maçã. O ovário da flor, ele dá origem à castanha. Então, a castanha é o fruto mesmo. A castanha, ele é o fruto mesmo. Só um segundo, pessoal, peraí. Então, a castanha do caju, que é o fruto. E a parte carnosa? A parte carnosa, ela teve a sua origem no pedúnculo e receptáculo da flor. Ah, como assim, Endes? Por exemplo, aqui, ó, vamos fazer uma flor. Ó, o pedúnculo, né, que é o cabinho lá da flor. Aí eu tenho aqui as sépalas, não sei o quê, as pétalas. E vou botar a parte reprodutora, que é o que me interessa, né? Que é o carpelo. Um ovário aqui na sua base. Beleza? Aí, o que vai acontecer? Ó, na hora que rolar a fecundação, a castanha, o ovário, né? Ele vai dar origem à castanha, que é o fruto mesmo. E o pedúnculo vai dar origem à parte carnosa. Então, perceberam que não está seguindo essa regra aqui? Né? A parte carnosa não é o ovário, a parte carnosa é o pedúnculo. Então, você tem um exemplo de pseudofruto. Simples. Mesma coisa na maçã, ó. Olha aqui, quer ver? Na maçã, qual é a situação que a gente tem? Na maçã a gente tem o seguinte, ó. O ovário da flor deu origem a essa parte aqui, ó. Que é o que a gente joga fora, né? Que é onde está a semente e tal. Essa parte é o fruto. A parte carnosa, que é a parte que a gente come, é o receptáculo floral. É essa partezinha aqui, ó. Que é a parte que a gente come, né? Que é a parte carnosa. Então, a maçã também é um pseudofruto simples. Tudo bem, galera? Conseguimos acompanhar o raciocínio aí? Sim, professor. Beleza. Ó, no pseudofruto composto, outro tipo de pseudofruto. Então, você vai ter aqui, qual é a diferença do pseudofruto composto? Você vai ter em uma única flor, ó, coloquei o receptáculo, e ao invés de colocar um único pedúnculo, um único carpelo, eu vou colocar vários carpelos. E cada carpelo desse vai dar origem a um fruto, mas no mesmo pedúnculo, tá? Então, quando você faz o corte do morango, ó, isso aqui é um fruto, isso aqui é outro fruto, isso aqui é um fruto, isso aqui é um fruto, e essa parte aqui do meio é
essa parte aqui da flor. Porque, para a gente entender como é que isso acontece, imagina algo assim, ó, o receptáculo, que é essa base, ele vai inchando, vai aumentando de volume, os carpelos vão sendo espalhados, ó, os carpelos vão sendo espalhados, e essas duas regiões aqui, ó, elas se fundem. Aí fica bem assim, ó. É bem assim, ó. Inclusive, quando você corta o morango, você consegue ver esse buraquinho aqui, ó. Já repararam? Dá pra ver um buraquinho aí? Eu ficava achando estranho. Isso. Aí, por exemplo, o morango, ele não tem sempre aquelas folhinhas verdes? A folhinha verde é a sépala que está aqui, ó. Né? A sépala está aqui. E aí você vai ver a sépala, ela está aqui, ó. Estou mantendo no mesmo lugar, tá vendo? E a sépala está aqui, ó. Por isso que fica aquela partezinha verde aqui, ó. E cada pontinho daquele que a gente vê é um dos frutos. Por isso que é composto, são vários frutos que se formaram na mesma flor. Ok? Fizemos o conceito aí de pseudofruto composto. E nós temos o pseudofruto múltiplo, que é o caso das inflorescências que a gente discutiu na aula passada, né? Na verdade, o abacaxi, ele é uma... já está aqui em cima, ó. Ele é uma infrutescência. O que é uma infrutescência? Esse aqui eu expliquei para vocês, né? Você tinha um ramo lá, ó, com várias flores. Você tinha lá um ramo com várias flores, tá aqui as flores. Cada uma dessas flores deu origem a um fruto. Cada uma dessas flores deu origem a um fruto. Mas como os frutos estão muito perto, o que vai acontecer? Os frutos vão acabar se fundindo. Aí, ó, vou formar um fruto aqui, vai formar um fruto aqui, vai formar um fruto aqui, por aí vai. Então, você forma ali vários frutos grudados, agarrados uns nos outros, formando uma peça única. Aí tá aqui, ó, cada quadradinho desse do abacaxi corresponde a um dos frutos da infrutescência. Então, a gente chama de pseudofruto múltiplo, porque ele não teve sua origem em uma única flor. Foram várias flores. Foi uma inflorescência que deu origem. Beleza? Professor? Pode falar. Então, o pseudofruto, na parte que a gente come, no caso, a gente não come acho que é endodermo o nome que você tinha falado? Não, o endoderme não. É 3N. Endosperma. Endosperma. Então, a gente não come. Eu escrevi endosperma? Eu acho que sim. Endoderma? Acho que sim, foi. Endosperma. Pô, então eu escrevi errado, galera. Foi endosperma mesmo, né? Então a gente não come, tipo, o endosperma no pseudofruto. Não, porque o endosperma tá... Quem tá falando? É o Miguel. Miguel, endosperma é o que está dentro da semente. Uhum. Endosperma é a reserva do embrião. Ele está dentro da semente. O fruto é o ovário. Beleza a diferença? Entendi. Você come o endosperma quando você está comendo o feijão, aquela parte branca do feijão de dentro, né? Uhum. A parte branca da pipoca, enfim, né? A noz, e por aí vai. Aí você está comendo endosperma. Aqui a gente está falando do fruto ou do pseudofruto. Então você não vai comer endosperma nem quando você come fruto e nem quando você come pseudofruto, nos dois casos. Entendi. Tá de boca? Eu falei, Miguel? Entendi. Beleza? Bom, então aqui... Ei, pode falar. Foi mal. Só uma curiosidade. Tipo, no caso do caju ali, que o fruto verdadeiro, no caso, é aquela... a castanhinha, assim, como é que ocorre
dispersão? Tipo, se a gente come, os animais também comem só essa parte amarela ali, ou eles também abrem essa paradinha ali, a castanha? Não, ele vai comer só a parte carnosa, né? Ele vai comer só a parte carnosa. Só que aí, é Ives que tá falando? Isso. Só que aí, Ives, o animal, quando ele é um animal maior, ele não separa, ele engole tudo. Ah, sim, beleza. Uhum. Entendeu? Ele pega e engole tudo, que tiver, engole. Porque se o animal, por exemplo, assim, às vezes tem animal que mastiga, né? E aí esse animal, para a planta, é ruim para a planta, porque ele acaba matando o embrião na mastigação, entendeu? A lógica do fruto, quando a dispersão é para animais, é o fruto engolir a semente toda. Desculpa, é engolir o fruto todo. Porque quando ele engole o fruto todo, aí ele não danifica o embrião e, consequentemente, quando ele defecar, essa semente vai inteira junto com as fezes, né? O tegumento, a casquinha da semente protege o embrião do suco gástrico, do suco digestivo do animal. E aí, em condições favoráveis, aquela semente vai germinar. Sim, beleza. Beleza? É tipo o que acontece com a manga, por exemplo. Tem uma vez que eu vi um cavalo comer uma manga. Tipo, ele pegou a manga inteira, assim. Isso, o boi faz isso, o cavalo faz isso, ele engole e pronto. Aí daqui a pouco ele defeca e a semente vai junto. Entendi, valeu. É exatamente isso. Beleza? Ô, Enes, você falou que a parte branca da pipoca é o endosperma, não é? Isso. Então o fruto do milho é o quê? Então, só que aí acontece o seguinte, assim, na verdade, o grão é o fruto. A parte que a gente não digere é o fruto? Aquela partezinha que deixa o milho sem digerir no nosso corpo? É a parte amarela? Isso, a casquinha. É porque você tem que pensar o seguinte, assim, ó. Quando você pensa no milho, o milho, ele é uma infrutescência, tá? O milho, ele não é um fruto, ele é uma infrutescência, ele é um monte de fruto, tá? Só que aí, vamos botar aqui, né? Aqui tá o grão. O grão é o fruto. Só que o fruto do milho, ele é um fruto seco. Então, o fruto do milho, ele está intimamente ligado ao tegumento da semente. Não tem nada, tem muito pouco material entre as duas camadas. Por isso que essa parte fica tão resistente, né? Que quando você, por exemplo, você vai comer milho cozido, por exemplo, né? Você vai milho cozido, milho em conserva, por exemplo, você vê a capinha no dia seguinte nas fezes, não vê? Porque você digeriu a parte que estava aqui no meio, que é o endosperma. Mas a capinha, a casquinha, que tem um fruto mais do tegumento, a gente não dá conta de digerir. Não sei se eu fui claro, assim. Foi sim, deu para entender. Foi? Beleza, galera? Mais alguém? Acho que não. Pode continuar. Então segue a vida. E aí, galera, a gente tem uma outra denominação ainda, né? Que são os frutos partenocárpicos. O fruto partenocárpico. Assim. Então, mas é porque fruto partenocárpico, deixa eu botar aqui. O fruto partenocárpico é aquele fruto que se forma sem semente. Ok. Aquilo ali não, você não tem semente, não. Tô ocupado agora, tá bom? Pode falar, Luiz, desculpa. Existe melancia sem semente? Existe. Isso, nunca ouvi falar. Então, ó, a gente tem, toda vez que eu falar em fruto partenocárpico, a gente está falando de um fruto sem semente. Aí existem, por exemplo, melancias partenocárpicas, que é o sonho de consumo de qualquer um, concordamos? Sim. Que a semente da melancia atrapalha, né? Um fruto partenocárpico bem conhecido é a banana. Muita gente acha que esse pontinho aqui, ó, são sementes.
Mas, na verdade, esses pontinhos, eles são óvulos não fecundados. Eles são óvulos não fecundados. Ah, mas como assim óvulos não fecundados? A bananeira, ela não é uma planta brasileira, né? Todo mundo já viu, obviamente, um cacho de banana, certo? E você já deve ter visto que na ponta do cacho tem uma parada roxa, a gente chama de umbigo do cacho, ou coração do cacho, depende de onde é. Tem umas escamas roxas assim, já viram isso? Já. Sim. Quando você abre, no dia que você tiver, quem nunca viu, né? Você tiver essa oportunidade, pega esse umbigo, dá uma olhadinha nele e puxa uma escaminha dessa. Quando você puxar uma escaminha dessa, na base dela você vai ver um conjunto de flores que lembram um cachinho de banana. É muito parecidinho assim com um cachinho de banana em miniatura, né? É um conjuntinho de flores que, teoricamente, seriam polinizadas por sabe aqueles morcegos gigantes que a gente chama de raposa voadora, sabe? E tem algumas ilhas no Pacífico e tal. Aqueles morcegos são enormes. Nunca viram? Não liga, não. Enfim, existe uma espécie de morcego que é popularmente chamado de raposa voadora. É um morcego desse tamanho assim, ó. Ele em pé, desse tamanho assim, enorme. E ele que é o polinizador da bananeira, porque ele tem força para abrir essas escamas para lamber o néctar, né? Aqui no Brasil e em outras partes do mundo, esse morcego não existe. Então você não tem polinizador aqui. Então, se você não tem polinizador, não tem como formar semente. A semente da banana, ela é grande, ela é do tamanho da semente de feijão. Beleza? Então, se eu tivesse uma semente aqui, por exemplo, ó, essa semente estaria ocupando esse espaço todo aqui, ó. Uma aqui, outra aqui. Nossa, que horror, imaginei banana com semente. Então, eu já vi 2 vezes só, porque lá na Emater, uma vez eu fui na Emater, e lá eles fazem melhoramento, né? Melhoramento de espécie cultivar, assim. Então, lá eles fazem a polinização. E os próprios pesquisadores fazem a polinização, porque o que ele quer é justamente a semente. Porque se você faz uma reprodução sexuada, você está tendo, cada semente é um indivíduo, certo? E aí você está tendo uma variabilidade genética, você tem indivíduos que são diferentes entre si. Aí ele vai escolhendo qual é a melhor variedade ali que ele conseguiu obter. Vai selecionando, né? O agricultor, o agricultor, o que ele faz? Ele compra a muda. Ninguém planta banana com semente, a não ser em órgãos de pesquisa. No campo, você planta a muda, que é um clonezinho, né? Quando você vê um bananal lá em algum lugar, todas aquelas plantas são clonadas, elas são idênticas, elas são geneticamente idênticas. Beleza? Você tem aqui também, por exemplo, ó, a laranja Bahia, é um fruto partenocárpico. A uva Thompson, que é aquela uva sem semente, um fruto partenocárpico. O limão Tahiti, né, que é aquele limão comum, é um fruto partenocárpico. Tudo frutos sem sementes. Frutos partenocárpicos. Beleza? Dúvidas? Ah, professor, mas como é que é isso, né? Assim, quando a gente faz um plantio, em algumas situações você vai plantar, todas as plantas são clonadas, né? São idênticas. Isso aí. Porque a diversidade, pessoal, eu quero variabilidade na natureza. Né? A variabilidade é importante quando a gente fala de populações naturais. Beleza? Então tá lá, populações naturais, eu quero, né, que a variabilidade genética seja a maior possível. Agora, quando eu penso na agricultura, o raciocínio é totalmente o contrário. Eu quero uma baixa variabilidade. Faz sentido isso para vocês? Faz, porque eles vão querer só a selecionada, então eles vão querer clonar essa aí que é a melhor de todas.
E isso, uma das razões é que eu posso pegar ou cultivar que tem a melhor performance no campo, né? E uma Eles outra aplicam isso para pecuária também, não é? Isso, só que na pecuária não tem jeito, né? Na pecuária você faz a seleção. Você faz a seleção dos animais, dos pais, né? Como é que chama? Ai, gente. Matrizes? Matrizes, ele faz a escolha da matriz que tem a melhor performance para aquilo que você quer. Para a maior produção de leite, para a maior produção de carne, né? Enfim. E aí você vai garantindo um padrão, assim, mas um padrão porque você selecionou no cruzamento. Mas aí nasceram 15 bezerros e nasceu um bezerrinho porqueira. Aí ele exclui esse bezerrinho porqueira. Esse bezerrinho só serve para corte. Não vai reproduzir ninguém, entendeu? Não vai fecundar ninguém, não vai ser usado por ninguém. Vai ser castrado logo e tal, né? Agora, se eu peguei um boi lá que está com porte bacana, um crescimento rápido, aí eu seleciono ele para cobrir as vacas e os filhotes, né, dele, os bezerros, terem esse mesmo padrão. Na agricultura, eu consigo fazer isso com clone mesmo. Eu consigo fazer a clonagem mesmo. Porque quando eu vou criar, pessoal, é importante que eu tenha uniformidade. Por quê? Se eu tenho uniformidade, eu consigo fazer previsões. Se eu tenho uma planta que gera 5 frutos, a outra gera 50, a outra gera 2, a outra gera 37, eu não consigo nem calcular minha produção. Não consigo calcular minha produção. Quando eu tenho uma uniformidade, eu já consigo. Eu consigo calcular, eu sei quanto que eu vou produzir, eu consigo fazer venda futura, né? Tem gente que faz venda e nem plantou ainda. Igual agora, por exemplo, né, que os preços de alimento aumentou muito, né? Inclusive no campo. Então, as pessoas estavam vendendo soja sem ter sequer plantado ainda. Estava fazendo contrato de venda, né, no mercado internacional sem sequer ter plantado. Como é que o cara consegue fazer isso? Porque ele sabe quanto que ele vai produzir. Beleza? Perguntas? Vocês estão aí? Então, aqui, ó. Sim, professor. Beleza. Então, vou seguindo. E a gente, aí, né, como é que a gente faz essas mudas? Tem várias maneiras de você produzir uma muda, né? A maneira mais famosa, digamos assim, é a da estaca, né? Que é esse mecanismo aqui, ó. Esse mecanismo que a gente chama de estaquia. A vovó vai na casa da outra vovozinha e acha uma roseira maneira. Aí a vovozinha, né, logo fala o quê? Pô, me dá uma mudinha aí. Aí o que a vovozinha dá para ela? Um galho. Dá um pedacinho do galho. Aqui em casa não é vovozinha, não. É minha mãe mesmo que faz. Então, pode falar. Luísa? É que ela pega... Tipo assim, chega alguém, nossa, que planta legal. Minha mãe já tava assim, deixa que eu te dou uma muda, já tava isso aí. quebrando tudo. Então, tem gente que adora, né? Tem gente que curte. Assim. Aí ela vem aqui, ó, faz o cortezinho, tira um galinho, aí planta o galinho. A gente chama de estaca, né? Aí depois de um tempo, aí tem uma razão para isso, tá? Que a gente vai, se der tempo, eu vou explicar para vocês. Aí daqui a um tempo, aquele galinho ele enraiza e forma uma nova planta igual, né? Geneticamente igual a que deu o galho, né? Chama-se estaquia. Você tem um mecanismo que é chamado de mergulhia, que é esse aqui, ó. O que o cara faz na mergulhia? Ele faz lembra? Eu cheguei a falar para vocês o que era anel de Malpighi? Eu expliquei para vocês o que era um anel de Malpighi? Anel de Malpighi?
Eu tô lembrado desse nome, mas não lembro o que é, não. Ó, por exemplo, assim, ó. Vamos imaginar que aqui eu tenho uma planta qualquer. Tá? Um anel de Malpighi é eu vir aqui nesse galho, nesse tronco, e fazer isso aqui, ó. Remover um anel completo da casca. Sacou? Eu vim aqui, ó, e arrancar a casca de uma região do caule. Aí fica fazendo o anel completo, né? Fazendo o anel completo. A gente chama isso aqui de anel de Malpighi. Beleza? Eu faço isso numa árvore para matar a árvore. Vamos supor, às vezes você tem lá uma árvore na sua calçada, que está quebrando a calçada toda, aí só cortar não adianta, porque ela brota de novo, né? Então você tem que matar a árvore. Para você matar a árvore, o que você faz? Você faz esse anelamento aqui. Porque quando você faz esse anelamento, a seiva elaborada, aquela seiva com açúcar, que ela passa pela casca, né? Por trás da casca. Ela para de chegar na raiz. Aí a raiz morre, para de absorver água, o resto da planta morre toda, né? Morre a planta inteira. Só que aqui na mergulhia, a gente faz isso no galho. Eu não faço... É igual aqui, ó. Tô até mostrando aqui. Igual aqui, ó. Eu vou no galho, faço o anelamento de Malpighi. Se eu fizesse o anelamento de Malpighi num caule principal, eu mato a planta. Se eu fizer num galho, não. Aí eu vou e enterro a região onde está o anelamento. Flexiono o galho e enterro. Depois, ali na região do anelamento, vai aparecer raiz, tá vendo? Vai aparecer raiz aqui, ó. Aí aquela muda já está enraizada, só basta eu vir aqui e cortar. Já tem uma muda pronta. Às vezes, pode falar. Mas esse método não é mais falho, não? Eu tenho a impressão que pode dar errado. Não, funciona de boa. Às vezes o galho ele não é flexível. Uhum. Aí, como o galho não é flexível, se eu não posso levar o galho à terra, eu levo a terra ao galho. Que é essa lógica aqui. A gente chama isso de alporquia. Eu venho aqui, faço anelamento, igual vocês estão vendo aqui, ó, faço anelamento, boto um pouco de terra úmida e cubro com um PVCzinho, um filme de PVC. Depois de um tempo, vai formar raiz do mesmo jeito. Aí eu venho aqui, ó, corto, já tem uma muda enraizada prontinha. Beleza? E a gente tem um outro mecanismo, que é esse aqui, que a gente chama de enxertia. A enxertia, na verdade, ela tem um outro propósito. Na verdade, a ideia da enxertia é tipo assim, por exemplo, nós somos os maiores produtores de suco de laranja do mundo. Mas o nosso solo para plantar laranja não é um solo muito legal, porque o nosso solo tem um parasita, é muito rico num parasita, para o qual a laranjeira, né, o pé de laranja é muito suscetível. Então eu teria uma produção muito ruim. Aí o que o cara faz? O cara pega uma planta próxima, né, parente, tipo um limoeiro, e planta o limoeiro. Aí espera o limoeiro crescer um pouquinho. Aí ele cresceu um pouquinho, o cara vem aqui, ó, na base do caule e corta. Corta a base do caule. Aí ele faz um cortezinho em V, tipo assim, quer ver? Tipo assim, ó. Ele faz um cortezinho em V no galho lá, né, onde que ele cortou. Tá ruim aqui, mas dá para entender, não dá? Eu fiz? Dá. Tá. Ele faz o corte no caule, faz um cortezinho em V. Aí ele vem com um galho da laranjeira. Por exemplo, né? E faz um corte similar para encaixar nessa fenda. E aí você tem um enxerto. Aí vai crescer uma copa de laranjeira sobre a raiz do limoeiro. Aí você resolve o problema, porque o limoeiro é resistente a essas pragas, então você consegue ter uma produção grande. Entendeu? Aí fica no chão o limoeiro, mas a copa é de laranjeira. E o que vai dar
fruto não é a flor? Se a copa é de laranjeira, a copa vai dar flor de laranjeira. Então forma laranja e não limão. Entenderam? Sim. Tem um cara, onde que esse cara fica? Esqueci o nome do lugar. É logo aqui depois de Serra, indo para Vitória, para Aracruz. Tem um municípiozinho que eu esqueci o nome do distritozinho que tem ali. Fundão? Ali tem um... Não, Ponta da não. Fruta? Sei lá. Pô, quem que falou Pão da Fruta? Eu não sei onde que fica. Pô, foi Gabriel? É, Gabriel, Pão da Fruta é para Guarapari, eu tenho indo para Linhares, é outro não, lado. eu não ouvi, eu só chutei um. Terra Vermelha, sei lá. Só vou falar. Ah, outro também, perdido. Não, velho, não importa. Indo para Linhares, é Daí, norte. indo pra Linhares. Aí, Rapaz, aí Nova eu- Almeida? Não, indo pela Linhares, mas pela rodovia, né? Enfim, não importa. Esse cara, o que ele fez? Ele tem lá um botequinho, aí tem uma mangueira no estacionamento, né? Aí ele foi, é uma mangueira sem qualidade definida, né? Sem variedade definida. Aí ele começou a fazer vários enxertos na copa da mangueira, e aí quando dá a floração, floresce ao mesmo tempo, ele começa a produzir no mesmo pé várias mangas diferentes, né? Ele produz o mesmo. Para a Júnia, né? Parou? Ih, rapaz, travou. Achei que a minha internet tinha caído. Eu também, mas travou mesmo. Ih, Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Vocês estão me opa. ouvindo? Estão me ouvindo, gente? Vocês estão me Voltou, escutando? voltou. Agora voltou. Vocês estão me escutando? Destravou. É. Agora sim. Destrava com Vocês ouviram o que eu falei? Não, travou. Você Vocês falou ouviram que até onde? ele produzia vários. A manga, na mangueira, eu acho. Hã? Isso, o cara botou vários enxertos e na mesma mangueira ele produz vários tipos de mangas, assim, por conta da enxertia, né? Mas, enfim, aí tem aquela história, gente. Fazer muda por estaquia, fazer muda por alporquia, por mergulhia. Beleza, você consegue fazer muda, sei lá, 50, 100. Mas você se imagina fazendo 10 mil mudas por estaquia? Vocês acham viável isso? Acho que não. Não, né? Aí hoje em dia, por exemplo, tem um mecanismo tem uma técnica chamada de micropropagação vegetativa. Nessa micropropagação vegetativa, o que a gente usa são essas gemas aqui, ó. Cada geminha dessa que eu tiro da planta, e a planta tem um monte, eu consigo produzir centenas de mudas no laboratório. Por exemplo, aqui, ó, aqui no estado só tem um laboratório que faz isso. O cara produz por mês 300 mil mudas, 400 mil mudas, 500 mil mudas por mês. E ele não dá conta de atender os produtores capixabas, para você ter uma ideia. Sacou? Então é um esquema. Pode Isso falar. é de manga? O produtor é de quê? Não, esse laboratório, ele produz os 3 principais cultivares aqui no estado, que é o abacaxi, o mamão e a banana. Ah, tá. A pergunta da minha mãe que chegou aqui, ela ficou curiosa. Ah, para saber o quê? Não, qual era a espécie que estavam reproduzindo? Espécie, isso mesmo. Ah, tá. Entendi. Então, esse laboratório que tem aqui era até de um ex-funcionário da Emater, né, que é o órgão de pesquisa daqui, né, agropecuário daqui. E aí esse cara saiu da Emater para poder abrir esse laboratório de produção de muda por micropropagação. Assim, é um processo que exige uma certa... Não é um processo tão difícil, mas é um processo que requer uma certa tecnologia para funcionar. Então, assim, inclusive, poucas pessoas sabem fazer isso aqui no estado, poucas pessoas, porque o investimento enquanto negócio não é nem tão grande assim.
Para você montar um laboratório desse, tudo bem que o dólar aumentou muito, né? Mas você monta um laboratório desse, sei lá, talvez com uns 300 mil reais, assim. E você vende, dependendo de como você montou, você vai vender 500 mil mudas por mês. É uma produção, assim, absurdamente grande. É muito grande. É muito eficiente, né, o padrão de produção de muda. Mas, enfim, fica a dica aí para quem se interessar pela área de agronomia, quem sabe, né? Aí já fica uma boa possibilidade aí. Não é Startup, né? Hã? Startup de fazer muda. Isso. Bom, aí isso aqui a gente vai deixar para discutir na próxima aula, que é a diferença, né? As outras diferenças entre mono e dicotiledônio. Tá bom, galera? Então a gente vai encerrar por aqui. Desejo a todos, se não tiverem perguntas, né? Desejo a todos um excelente